Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa. Sou o professor Bruno Lima, professor aqui do Estratégia Concursos e estamos dando início ao nosso curso de matrizes, à nossa aula de matrizes, ao nosso módulo de matrizes, nosso capítulo. Dê o nome aí do outro lado que você bem entender, mas fato é que passaremos aqui agora um tempinho da nossa preparação estudando as matrizes. Conteúdo que entra aí no ensino médio das escolas brasileiras. Alguns alunos já viram, outros nunca viram. Tem aqueles que já viram e que parece que nunca estudaram isso. E tem aqueles que já viram e vão fazer desses vídeos aqui uma mera revisão. Reforço desde já que entendo ser bem interessante que você acompanhe aqui as videoaulas, com todo o detalhamento que eu faço questão de trazer para vocês, para a gente organizar essa base bem do zero mesmo, mas deixo aí a sugestão de que você não deixe de ler também os PDFs que são escritos pela equipe de exatas aqui do Estratégia Concursos, porque você, como eu sempre chamo a atenção, tem que ser um bom leitor de matemática, você tem que saber ler textos matemáticos. E essa manha você vai pegar a partir das leituras e treinamento com as questões que estão também no PDF escrito pela equipe de exatas do Estratégia Concurso, tá bom? Aqui nos vídeos, deixemos claro desde o início, a minha intenção é falar para aqueles que têm muita, né? A minha ideia aqui é de que eu estou falando com uma pessoa que tenha muita dificuldade no conteúdo. Então, se não é o seu caso, se você aí do outro lado já tem uma noção, às vezes, da parte matriz, por isso que eu estou falando, talvez seja mais interessante você dar uma olhadinha de forma direta lá no PDF para ganhar tempo, otimizar, né? Agora, se não, Bruno, cara, pensa, matemática e eu, nenhuma relação de amizade, a relação não é nem um pouco amistosa. Então, eu preciso de alguém que traduza aqueles textos ali que parecem estar escritos em japonês para mim, Bruno. Então, tá aí, essa é a intenção aqui das videoaulas, entregar para vocês o conteúdo o mais mastigado possível, para que daqui a pouquinho você possa se libertar e voar sozinho, tá bom? E a gente consegue, com certeza, virar essa chave. Vamos, então, apresentar aí as ideias iniciais, noções básicas sobre matrizes. Pessoal, o que é uma matriz? Bom, primeiro, a gente representa uma matriz com elementos dentro de colchetes ou dentro de parênteses, tá bom? Tanto faz, não tem um que seja mais certo do que o outro. A gente pode ter uma questão de prova a representação de uma matriz com elementos dentro dos colchetes ou dentro dos parênteses. O que é uma matriz? Grosso modo, matriz ela vai ser uma tabela com informações sobre linhas e colunas, mas eu retiro justamente dessa tabela as informações sobre o que significam as linhas e as colunas. Eu fico só com os números. Então aqui, vamos imaginar que estes valores aqui sejam saldos em milhares de reais de vendas de 3 lojas ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março. Como é que é? Então, primeiro, estou imaginando que esses valores aqui estão em milhares de reais. Então, esse 3 não vai indicar para mim 3 reais, vai indicar para mim 3 mil reais, tá bom? Este 5 não indica para mim 5 reais, indica 5 mil reais. Então, estou criando aqui um exemplo a partir da matriz que aqui foi apresentada. Então, você vai imaginar que a gente tenha lá uma loja A, uma loja B, uma loja C. E aqui eu tenho o mês de janeiro, o mês de fevereiro e o mês de março. Então, o que eu estou querendo te dizer é que o saldo de vendas ao final do mês de janeiro da loja A foi de 3 mil reais. O saldo de vendas da loja A no mês de fevereiro foi de 5 mil reais. O saldo das vendas ao final do mês de março foi de 3 mil reais. Da loja B em janeiro, 2 mil reais. Da loja B em fevereiro, menos 3 mil. A loja B aqui teria tido um prejuízo aí de 3 mil reais. Da loja B em março, 1.000 reais. E assim vai. Da loja C em janeiro, 1.000 reais. Da loja C em fevereiro, 4 mil reais. Da loja C em março, 2 mil reais. Pronto. Nós vamos ter questões de provas que vão tratar da parte de matrizes em que o examinador ele vai querer contextualizar. Então ele vai trazer algo semelhante ao que eu fiz aqui.
ele vai deixar avisado para você o seguinte: olha, as informações sobre as linhas indicam tal coisa. As informações sobre as colunas indicam tal coisa. Então, a gente pode ter uma questão de prova que trate de matrizes em que o examinador tente jogar para dentro de uma situação problema, assim como a gente pode ter, e eu não vou enganar vocês, a gente pode ter questões que vão tratar simplesmente de cálculo com matrizes, certo? Na realidade, como eu chamei a atenção, né? A grande maioria das questões de prova trazem o conteúdo de matrizes de forma descontextualizada, tipo assim, basicamente cálculo com matrizes, certo? Então, daqui a pouco, a gente vai seguir receita de bolo. A gente vai ter, eu tenho que fazer operação com matrizes, então eu vou te orientar como que você vai fazer conta com esses valores dentro das matrizes. Mas eu acho interessante, pelo menos de início, você perceber o que é uma matriz, para de alguma forma você criar algum significado para aquilo. Entenda e observe a partir de agora uma matriz como uma tabela, mas, como eu falei, vai ser uma tabela em que eu vou te tirar as informações sobre o que representam as linhas e as colunas. E a partir daí, a gente vai generalizar cálculos com essas matrizes. E, claro, para todo o estudo do que a gente chama de álgebra linear, que engloba a parte de matrizes, determinantes, sistemas lineares, né? Pelo menos essa álgebra linear do conteúdo de ensino médio, porque é um conteúdo bem mais avançado, mas dentro dessa parte básica da matemática, o estudo das matrizes é muito importante para depois a gente dominar bem situações envolvendo determinantes, e é também muito usado em situações em que a gente vai calcular, fazer uso, né, de sistemas lineares. Então aqui, por exemplo, menos 1, menos 2, 1 quinto, 0,3, raiz cúbica de 4, 0. Eu tinha uma tabela e tinha lá algum significado para o que eram as linhas, para o que eram as colunas, só que eu te apresento essa tabela sem passar informação sobre o que são linhas, sobre o que significam as linhas e o que significam as colunas. E aí, se eu tirar essas informações, o que sobra para mim é isso, é o que a gente chama de uma matriz. Sobraram só os números ali dentro, tá bom? Bem, combinados que nós já vamos ter que ter desde já. Quando a gente vai falar de uma matriz, então se eu for pegar, por exemplo, aqui esse elemento que está aqui, ok? O 1, eu tenho que posicionar aquele 1 naquela tabela, naquela matriz. Então, qual que é o combinado? E você vai guardar isso desde já. Primeiro a gente fala sobre linha, depois a gente fala sobre coluna. É sempre isso. A linha vem primeiro, tá bom? Primeiro a gente fala sobre linha, depois a gente fala sobre coluna. Então, se eu quiser falar deste elemento que está aqui, este elemento ele está em qual linha e em qual coluna? Então, é primeiro linha e depois coluna. Ele está na terceira linha. Combinando que a gente vai falar sobre o número de linhas vindo de cima para baixo e de colunas da esquerda para a direita. Então, essa é a primeira linha, segunda linha, essa é a terceira linha. Então, este elemento está na terceira linha e em qual coluna? Se a minha referência é da esquerda para a direita, este 1 está na terceira coluna. Fechado? Essa matriz que está aqui, a gente vai dar um nome para ela e a gente costuma utilizar uma letra maiúscula no nosso alfabeto. Então, essa matriz ela pode ser a minha matriz A, a minha matriz B, a minha matriz C, X, Y. De maneira geral, a gente usa letras maiúsculas para representar as matrizes. Então, eu posso falar que essa matriz A, eu posso colocar assim, uma matriz A igual a, e aí tem aqui essa matriz. Então, vejam, se essa que está aqui é a minha matriz A, os elementos dessa matriz são elementos genéricos Azinho, que a gente fala. Então, a matriz a gente utiliza uma letra maiúscula para representar. E os elementos daquela matriz a gente utiliza a letra A minúscula. Então, quando eu falo, por exemplo, deste número 1 que aqui está, eu vou me referir como um elemento dessa matriz, então ele é um A minúsculo, ele é um elemento da matriz A, e aí você vai se lembrar do que eu estou te falando. É primeiro linha e depois coluna. Este elemento está na terceira linha e na primeira coluna. Então, este elemento é o meu elemento A minúsculo, porque ele é filho da matriz A maiúsculo. Então, ele é um Azinho, ele é um elemento. E por que 31? Brunão, eu fico viajando no negócio de 31. Não é que é 31, é que a gente tem um código para a gente se entender.
Este 3 indica a linha em que este número está, e o 1 indica a coluna em que este número está. Então, o meu elemento genérico A31 para aquela matriz é o número 1, perfeito? Então, tá aqui, a gente coloca assim, ó, o meu A31 é o número 1. Como que eu me refiro a este elemento que está aqui, ó? Como que eu me refiro a este número 1 que está aparecendo aqui? Aí você vai observar, ele é elemento de que matriz? Ele é elemento da matriz A maiúscula. Então, ele é um elemento, a gente utiliza uma letrinha minúscula, ele é um Azinho. E aí, você vai me dar a posição ali naquela tabela. Ele está em qual linha e em qual coluna. Lembre-se sempre disso. A referência é primeiro linha, depois coluna. Esse cara está na segunda linha e na terceira coluna. Então, a gente diz que ele é o meu elemento A2, 3. Ok? Meu elemento A2, 3 é igual a 1. Brunão, e se eu trocar a ordem? Aí eu nem preciso falar muito, né? Se eu trocar a ordem, meu elemento A3, 1, quem que é o meu elemento? Se eu trocar... Brunão, eu troquei a ordem. Ao invés de falar que ele é meu elemento A3, 1, ele é o meu elemento A1, 3. Então, aí você está dando uma outra referência. Porque quem que é o elemento aqui A1, 3? Qual que é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna? O A1, 3, se é 1 é porque está na primeira linha, se é 3 é porque está na terceira coluna. Primeira linha e terceira coluna, eu estaria falando do número 3. Então, óbvio que, a depender da situação, vai fazer diferença, né? Você trocar a ordem. Só não iria fazer diferença se por algum motivo aqueles elementos ali fossem iguais, mas fora isso, está aqui um exemplo. Eu só troquei a ordem de linha e coluna. Então, chance total de dar ruim, tá bom? Até porque a gente sabe que é um erro comum da galera cometer, que é justamente, vacilei, troquei. Então, pronto, tem que organizar. Sempre linha primeiro e coluna depois, tá bom? Essa matriz que está aqui, aliás, antes, essa matriz que está aqui, a gente diz que ela tem uma dimensão. Ela tem um tipo. Então, qual que é a dimensão dessa matriz? Meu Deus do céu, o que é essa história de dimensão? Simples. Você vai informar para mim quantas linhas ela tem e quantas colunas ela tem. Então, essa matriz aqui, a gente diz que ela é uma matriz A do tipo 3 por 2. Quando aparecer uma anotação como essa que está aqui, que é o que eu sempre falo, né? Quando vocês chegam para resolver questões de provas, não que as questões elas sejam de outro planeta. Tem questão de tudo quanto é tipo por aí, né? Então a gente pode ter questões complexas, sim. Mas o que a gente percebe na grande maioria das vezes é que existem questões que elas são altamente palpáveis na hora da prova, ou seja, são questões de uma resolução bem direta e objetiva, mas que vocês não conseguiram nem entrar para dentro da casinha aqui do estudo das matrizes. Por quê? Porque não entende esses códigos, essa linguagem. Então é por isso que a gente tem que organizar. Então, quando eu coloco ali um A maiúsculo, um 3 embaixo e um 2, tem que saber o que é aquele A com 3 vezes 2 embaixo? 3 vezes 2 dá 6, mas o que eu vou fazer com aquele A que é 3 vezes 2? Não, não é isso. Tem uma conversa, você tem que entender a conversa, o código, né? Não é para multiplicar 3 por 2. Aquilo ali é a representação de uma matriz. Então, quando eu coloco algo desse tipo, né, uma simbologia dessa forma, um A, um 3 e um 2, eu estou falando de uma matriz. Lembre-se, matriz, a gente utiliza letras maiúsculas. Então, eu estou falando de uma matriz do tipo 3 por 2, de dimensão 3 por 2. Eu vou falar muito com vocês sobre isso, né? Matriz do tipo 3 por 2, o que é a mesma coisa que dizer que é uma matriz de dimensão 3 por 2. O que é uma dimensão 3 por 2? É uma matriz que tem 3, se eu estou falando primeiro do 3, é porque eu quero que você visualize uma matriz, uma tabela, que vai ter o quê? 3 linhas e 2 colunas. Aqui eu, na verdade, falei errado, né? Eu estou esse tempo todo falando, e ela não é uma matriz 3 por 2. Ela é uma matriz 3 por 3, mas tá aqui, ó. Ela é uma 3 por 3, tá bom? Isso aqui é só para ver se já desde o início da nossa aula de matriz você tá ligado aí com a sua bateria nos 330 ou não, tá bom? Brunão, por que 3 por 2? Por que 3 por 2? Ela é uma matriz 3 por 3, porque ela tem 3 linhas e tem 3 colunas.
Só que aqui é beleza, né? Como o número de linhas é igual ao número de colunas, eu confundi ali coluna com linha, linha com coluna, beleza, mas o nosso combinado é, primeiro eu informo linha, depois eu informo coluna. E só de curiosidade, né, o 3 vezes 3 que aparece ali, ele acaba indicando para mim que ao todo, essa matriz terá que ter quantos elementos? Ela terá que ter ao todo 9 elementos, tá bom? Os elementos de uma matriz, eles são números, tá, gente? Números reais, números naturais, números irracionais, a depender da situação, a gente pode trazer até números complexos, não tem problema nenhum. Eu só quero que você saiba que quem habita uma matriz é um número, certo? Então, aqui, por exemplo, trabalhei com números inteiros, mas a gente pode ter de tudo. Ó. Eu posso ter o zero. Mas o zero ele é contado aqui como um elemento? Sim, sem preconceitos numéricos. Né? O zero também é número, é um neutro. O zero também é número. Então, eu posso ter o zero, eu posso ter um número negativo, eu posso ter um número positivo, eu posso ter uma fração, eu posso ter um decimal, eu posso ter um irracional, eu posso ter uma porcentagem ali dentro, né? Porque porcentagem também tem a sua representação na forma unitária e, portanto, é um número. Então, habita uma matriz um número, seja de que tipo for, tá bom? Essa matriz aqui, então, ela é uma matriz do tipo 3×3, ela é uma matriz de dimensão 3×3. Mais à frente, segure aí a sua ansiedade, você que já estava, né, fico revivendo aqui e relembrando meus tempos de turmas presenciais. Ô, Brunão, essa matriz aqui ela é uma matriz quadrada, não é isso? Porque aí vem ali alguns insights do que você já estudou há algum tempo atrás aí na sua vida, e sim, ela é uma matriz quadrada, mas a gente vai ter um momento oportuno aqui no curso para eu poder chamar a atenção de vocês para isso. O fato dela ser uma matriz quadrada, a gente vai dizer que ela é uma matriz de ordem 3, mas aguenta a ansiedade que a gente vai chegar lá, tá bom? Essa matriz que está aqui, vamos tratá-la como se fosse uma matriz genérica B. E aí, eu quero que você identifique para mim esses elementos aqui, tá bom? Olha, o elemento B2, 3, só para ver se a gente está se entendendo. Quero que você identifique para mim aqui qual que é o elemento B3, 3. E eu quero que você identifique para mim qual que é o elemento B3, 1. Ok? Diga para mim aí também qual que é a dimensão dessa matriz e como que a gente poderia representar, então, essa matriz, tá bom? Então, primeiro, qual que é a dimensão dessa matriz? Essa matriz que está aqui ela é uma matriz do tipo que, lembre-se da ordem, primeiro linhas, depois colunas. Essa que está aqui é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, a gente diz que ela é uma matriz de dimensão 2×3, 2 linhas e 3 colunas. Ela é uma matriz do tipo 2×3 e não pode ser o contrário aqui, tá? Nessa que aqui eu brinquei que se você trocasse linha por coluna, que no fim das contas, como era tudo igual, ia dar na mesma, mas aqui já dá diferença. E essas interpretações, elas são importantes, tá bom? Mais para frente, quando a gente for fazer cálculo com matrizes, por exemplo, se você por algum motivo pega essa dimensão errada, pode ser que você tire conclusões equivocadas a respeito da possibilidade ou não de cálculos entre matrizes. Então, todos esses detalhes acabam sendo fundamentais para que você consiga montar bem a sua base. Então, o correto é deixar indicado que essa matriz aqui ela é uma matriz B do tipo 2×3, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Primeiro linha, depois coluna. E aí, se essa aqui é a matriarca, se essa aqui é a matriz B maiúscula, os elementos dessa matriz são os Bzinhos, são os B minúsculos, ok? Então, se essa é a minha matriz B, os elementos dela são os Bzinhos. E aí o B2, 3 indica para mim que eu quero que você vá lá na matriz B, na segunda linha dessa matriz B e na terceira coluna da matriz B. Então, se é um elemento genérico B, eu venho à matriz B maiúscula. Lá na segunda linha, terceira coluna. O cruzamento da segunda linha com a terceira coluna mostra para mim que o elemento B
B23 é o zero. Tá aqui, B23 igual a zero. B33, quem que é o B33? Existe o elemento B33? Se você encontrou ele aí, a gente está olhando para matrizes diferentes. Para essa matriz aqui, a terceira coluna, ela até existe. Agora, a terceira linha, não. Então, falar aqui do elemento B33 não existe. Elemento B33 não existe. Ah, qual que é o elemento B31? Ah, como eu não estou vendo aqui o B31, então deve ser aqui, ó, 1 com 3. Não. O B31, ele também não existe. Agora, o B13, aqui sim. Qual que é o elemento que está na posição 1, 3? Ou seja, qual que é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna? Primeira linha e terceira coluna, quem está aqui é a raiz cúbica. Raiz cúbica de 4. Tá bom? Então, o fato de você saber que esses dois elementos aqui não existem são importantes, por exemplo, que mais à frente, de novo, quando a gente for fazer cálculo com matrizes, operações com matrizes, você vai perceber que a não existência de elementos como esses aqui, por exemplo, vão impossibilitar alguns cálculos. Fechado? Sobrevivemos, então, a essas ideias iniciais? Percebe o que é, então, uma matriz? Dá um novo significado aqui na sua mente para o que é uma matriz? Lembre-se, matriz nada mais é do que uma tabela. Das várias que a gente vê por aí, em jornais, revistas, infográficos, ok? A gente lida cotidianamente com tabelas, tá bom? Sobre o número de vendas, de aparelhos celulares, sobre o número de fumantes, sobre o número de acidentes, sobre o número de pessoas vacinadas, número de óbitos. A gente lida com frequência, né? Cotidianamente a gente lida com tabelas. Só que aí o que a gente vai fazer? É um estudo matemático dessas tabelas e de cálculos que a gente faz com essas tabelas. A gente uniformiza esses cálculos. E aí, quando a gente estuda, então, as matrizes, o que nos interessa aqui no estudo das matrizes são os elementos que estão ali dentro daquelas tabelas, ou seja, os números. Perfeito? A gente disseca, digamos assim, aquela tabela e tira dela só o quê? Só os valores numéricos. E passa-se a se estudar, então, essas tabelas só com os valores numéricos. E, em cima disso, constrói-se toda uma teoria de cálculos e toda a aplicação que a gente tem aí na prática para as matrizes. Fechado? Bem, tem aqui, então, algumas observações. E aí, vamos lá. O que ele coloca é o seguinte. Toda matriz tem uma dimensão. Para definirmos sua dimensão, basta determinarmos nessa ordem o número de linhas e o número de colunas. Tá bom? Que foi o que eu já tinha colocado para vocês. Então, para a gente determinar a dimensão de uma matriz, eu tenho que obedecer essa ordem. Primeiro linhas, depois coluna. Então, para essa matriz que está aqui, representada o quê? Dentro de colchetes. Lembre-se que eu poderia representar também dentro de parênteses. Então, essa matriz que está aqui, ela é do tipo 2×3. Quando eu falo que ela é do tipo, eu posso dizer também que é uma matriz que tem, essa matriz tem dimensão, ela tem dimensão 2×3. Por que ela é do tipo 2×3? Por que ela tem dimensão 2×3? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. 2 linhas e 3 colunas. Por ser uma matriz do tipo 2×3, você pode até multiplicar mesmo. 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, não é? O que esse 6 indica para a gente? Esse 6 indica que essa matriz tem 6 elementos. Quais são os seus 6 elementos? O menos 1, o 1/5, raiz cúbica de 4. Menos 2, 0,3 e o 0. E quando eu brinquei com vocês, sem preconceitos numéricos, é porque né? Parece que não, mas sério. Um enunciado pode afirmar, por exemplo, que essa matriz possui 5 elementos.
E eu posso ter um candidato na hora da prova que aceite que ela tem 5 elementos, porque vai justificar dizendo o seguinte, aqui está o 0, então o 0 eu não conto. Aí é o que eu brinquei, sem preconceitos numéricos. 0 também é número, tá bom? Essa matriz aqui, ela tem 5 elementos? Não. Ela é uma matriz do tipo 2×3, ela tem 6 elementos, mesmo que um dos elementos dela seja o 0. Eu conto o 0 como um elemento, tá bom? Elemento de matriz é número, 0 é número. Fechado? Outra observação. Indica-se por A índice IJ o elemento da matriz A localizado na linha I e na coluna J. Então é a primeira vez dentro dessa nossa aula de matrizes que eu trago para vocês essa abordagem genérica. E aí eu não sei qual é o efeito psicológico que essa representação genérica causa muitas vezes aí na mente de vocês, mas trabalhou no genérico, travou. Brunão, colocou letra, travou. Gente, nada vai mudar. Quando eu viro e falo para vocês que é um elemento do tipo A índice IJ, você já sabe o que isso quer dizer. Se é um A minúsculo, é porque ele é elemento de qual matriz? Da matriz A maiúscula, certo? A gente representa as matrizes por letras maiúsculas e seus elementos a gente representa por letrinhas minúsculas. Então, se eu falo de um elemento Azinho, é porque ele é elemento de uma matriz A. A é um A índice IJ. Ih, Brunão, colocou que negócio de IJ, eu fiquei perdido. Nada, isso aqui é uma representação genérica, certo? Quando eu falo que é uma representação genérica, é porque é a representação de qualquer elemento. Qualquer elemento dessa matriz tem que obedecer essa regra. Se é elemento de uma matriz A, ele é um Azinho, o que vai indicar para a gente o I? O I aqui faz o papel de um número. O I vai indicar a linha, ó, linha I. E o J? O J vai fazer o papel de outro número, que vai representar o quê? Coluna. Só isso. Os elementos de uma matriz A, de maneira genérica, são representados como elementos de uma matriz do tipo A índice IJ. E a gente vai falar muito, a gente vai usar muito essa anotação. Então, o I para indicar a linha e o J para indicar a coluna. Fechado? Então, aqui, vou só reforçar o que já tínhamos visto inicialmente nos exemplos que eu trouxe. Para essa matriz que está aqui, ó, então essa matriz que está aqui, ela é uma matriz que tem dimensão o quê? Ela tem dimensão 3×3. Por que ela tem dimensão 3×3? Porque ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. Matriz 3×3. 3 linhas, 3 colunas. Ela é uma matriz o quê? Aqui, observem, até para completar o material de vocês, né? Você tem condição de ir melhorando o seu próprio material. Se eu estou deixando indicado que eu tenho os elementos A23, A32, A12, é porque então, qual que é o nome dessa matriz? Essa matriz, que letra que eu usei para representá-la? A letra maiúscula A. Se os elementos genéricos são o A minúsculo, é porque essa matriz que está aqui é a nossa matriz A maiúscula. Então está aqui, ó, A maiúscula. Está aqui, ó. E aí, se ela é uma matriz A maiúscula, os seus elementos, de maneira genérica, eles são os elementos A minúsculo, I indicando linha, J representando coluna. Bruno, de onde que sai esse negócio de I e J? Não, gente, isso aqui é o de menos. O cara pode colocar lá, os elementos genéricos são do tipo AXY. Pode ser do tipo APQ. O que eu quero só que você saiba é que se eu colocar a letra A minúscula, é elemento de uma matriz A maiúscula. E se eu falar que os elementos genéricos são do tipo APQ, P indica linha, Q indica coluna. Só isso. Ok? Então aqui, quando ele coloca para vocês, o A23. O que é o A23? De maneira genérica, é como se o 2 dele fosse a linha, não é? Então, a gente trata como se fosse o nosso I. E o 3 é a coluna. A gente trata como se fosse o J. É mais comum, aí eu estou te falando o que é o mais comum. O mais comum em enunciados genéricos da parte de matrizes é o examinador falar que o I vai indicar a linha e o J vai indicar a coluna. Agora, o que fugir disso, fique tranquilo, ele tem que te orientar.
Se ele quiser colocar elementos do tipo A índice PQ, P indicar a linha, Q indicar a coluna, tá bom? Então aqui, ó, este I, né, que é o nosso 2, indica linha e o J indica coluna. Então você vai lá na linha 2, na coluna 3. Linha 2, de cima para baixo, primeira linha, segunda linha, beleza? Segunda linha. Terceira coluna, da esquerda para a direita, primeira, segunda, terceira coluna. Do cruzamento da segunda linha com a terceira coluna, sai qual número? Sai este número. Então, ele é o nosso elemento A21, certo? Da minha matriz A maiúscula, eu pego o seu elemento 23, que é o elemento que está na segunda linha e terceira coluna. Dessa matriz, qual será o elemento A32? Então, o 3 indica para a gente o que de maneira genérica chamamos de I, e o 2 o que de maneira genérica chamamos de J. Isso porque I indica linha, J indica coluna. Então, eu estou falando de um elemento que está na terceira linha e segunda coluna. Terceira linha e segunda coluna, está aqui, ó, terceira linha e segunda coluna. É só se organizar com relação a isso. Mantra em matriz. Primeiro linha, depois coluna. Terceira linha, segunda coluna. Do cruzamento da terceira linha com a segunda coluna, saiu qual número? Saiu o número 4. Pronto, tá ali, ó. A12. Quem que é o A12? Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha. Então, ó, o 1, acostume-se. Iremos tratar, na maioria das vezes, o 1 como se fosse o I. E o 2 como se fosse o J. Por quê? Porque, de maneira geral, na nossa conversinha de boteco, quando a gente está falando de matrizes, o combinado com a galera que frequenta aí é chamar, ou, de maneira geral, usar I para falar de linha, J para falar de coluna, certo? Eu estou te jogando para dentro da conversa, estou te explicando como que a galera conversa. De maneira geral, no bate-papo do estudo das matrizes, I indica linha, J indica coluna. Então aqui, primeira linha, segunda coluna, I igual a 1, J igual a 2. Cruzamento de primeira linha e segunda coluna, ia sair quem aqui? Ia sair o 5, tá bom? Muito bem. É disso que precisamos inicialmente, ok? Sobrevivemos bem até aqui? Brunão, matemática é sempre assim. Eu começo entendendo, aí você me dá, né, você me dá ali aquele docinho, né, para começar a sentir o gostinho. Mas, Brunão, eu sei que daqui a pouco o bicho vai pegar. Vamos devagar, tá bom? Vai seguindo comigo. Vai colocando peça por peça, vai colocando tijolinho por tijolinho. Dá uma olhadinha, veja se o que eu falei nesse vídeo aqui ficou entendido. Se tiver dúvida, dificuldade, volte. Seria legal nesse momento, por que não? Dá uma pausa aí, vai lá no PDF, que é escrito pela equipe de exatas, dá uma lida ali no PDF, não tem informações ali também que vão complementar o que eu estou falando aqui. Vai lá, vai acompanhando o vídeo e vai ler matemática. E vai devagarinho, tá bom? Se dá o leve, é o que eu sempre falo, se deu o leve aí do outro lado. Para de já achar que o fim do mundo vai chegar. Porque a gente tem várias questões de provas da parte de, né, várias questões que tratam da parte matriz, que, gente, essa base que a gente está construindo aqui, ela é suficiente. O grande detalhe é que muitas vezes vocês não têm a base. Aí não tem milagre que aconteça, certo? Mas você está fazendo a sua parte. Faz a sua daí, que eu faço a minha daqui. E aí, junto, vai dar bom. Confia em mim.